Jesus veio ao mundo para nos salvar e para isso precisou morrer. E a forma como ele morreu, nós já sabemos como foi. Foi através da crucifixão, um terrível método de pena, de execução praticado pelos antigos. Ao morrer assim, Jesus se submeteu à extrema vergonha, à extrema humilhação e foi cruelmente torturado. A solução do problema do pecado, a restauração da comunhão de Deus com os homens e dos homens com Deus, já havia sido preparada desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes mesmo do homem cair. E quando nós lemos a declaração sobre essa verdade, nós entendemos a forma como realmente Jesus devia morrer, pois lá em 1 Pedro capítulo 1, no verso de número 19, está escrito o seguinte: o Cordeiro Imaculado, Jesus, e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Então fala do Cordeiro, que é o próprio Cristo, e se fala do Cordeiro, o Cordeiro que foi imolado na cruz, foi predestinado desde a eternidade. E ao o homem e a mulher caírem, nós vemos que Deus providenciou para eles vestes de peles de animal. E aquele animal que morreu para vestir o homem aponta para o Cristo nu, despido na cruz, morto para nos vestir com vestes de justiça, com vestes de salvação. E lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vemos a profecia que também aponta para o Cristo, quando diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando aqui fala do calcanhar ferido, nos vem à memória os pés de Cristo feridos pelos cravos lá na cruz. Apontava para o Cristo crucificado esta profecia. Se o pecado veio a partir de um fruto suspenso na árvore, lá no princípio, a nossa salvação veio do fruto bendito suspenso no madeiro, Jesus. Jesus morreu suspenso, crucificado por nossa salvação. Aí o apóstolo Paulo afirma lá em Gálatas, capítulo de número 3, no verso 13, o seguinte: Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito, e aí ele cita Deuteronômio: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. E várias profecias lá no Antigo Testamento apontavam para o Messias, apontavam para a sua morte, e nós conseguimos identificar claramente que essas profecias abordam a forma como ele morreria por nós. O Salmo de número 21, por exemplo, no verso 17 está escrito: transpassaram minhas mãos e meus pés. As profecias apontavam claramente para o Cristo crucificado e todas elas se cumpriram. Quando nós analisamos o Evangelho, meditamos, nós conseguimos enxergar isso. No livro de Números, no capítulo de número 21, por exemplo, nós vemos uma prefiguração do Cristo crucificado. Quando o povo murmurou, Deus enviou serpentes ardentes que morderam o povo, muitos ficaram feridos, muitos morreram. Eles vieram reclamar para Moisés, Moisés intercedeu pelo povo e Deus ordenou que Moisés providenciasse uma serpente de bronze. E então nós vemos o paralelo lá em João capítulo 3, no verso de número 14, quando está escrito que Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Assim como quando olhavam para a serpente de bronze e eram curados, quando nós olhamos para o Cristo, quando nós cremos nele, nós somos salvos, pois em Zacarias 12:10 está escrito também: contemplarão aquele que transpassaram. Jesus transpassado, ferido na cruz, nos traz a cura, a salvação. E um dos textos onde nós mais vemos as profecias apontarem para o Cristo crucificado é no texto do livro do profeta Isaías. Até que finalmente nós chegamos no Evangelho e nos deparamos com a concretização das profecias. Lá em João capítulo de número 19, no versículo de número 16 está escrito: entregou-o então para eles para que fosse crucificado. E o versículo 17 diz: levaram então consigo Jesus, ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Morrer crucificado para nos dar a salvação era a sua missão. O próprio Cristo revelou aos seus discípulos que precisaria ir para Jerusalém,
e ele iria sofrer muito, seria morto, mas ressuscitaria. Ele estava deixando claro que precisava ser crucificado. Então nós vemos que Jesus na cruz não é um derrotado, mas o diabo tentou impedir que Jesus concretizasse a sua missão e tentou fazer com que Jesus não completasse, mas queria o matar antes da hora, queria impedir a sua missão. Lá em Mateus capítulo 2, verso 16 em diante, vai dizer que Herodes queria o matar. Em João capítulo 8, verso 59, por exemplo, queriam o matar por apedrejamento. Lucas capítulo 4, do versículo 29 ao 30, vai falar que queriam o precipitar de um alto monte. Depois em Mateus capítulo 16, quando Jesus anuncia a sua paixão, Pedro interpela e começa a protestar, dizendo: mestre, não faça isso. Mas Jesus diz: para trás de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, porque o diabo não queria ouvir o que está escrito em João 19:30, está tudo consumado. Mas por fim, o propósito de Deus se cumpriu, foi concretizado, pois Jesus esmagou a cabeça da serpente, a cruz foi cravada no crânio do diabo. Por isso, cremos e pregamos o Cristo crucificado. E crer e pregar o Cristo crucificado não é negar a sua ressurreição, negar a sua glória, mas pelo contrário, reconhecer, valorizar e exaltar o seu sacrifício por cada um de nós. O próprio Paulo, apóstolo, escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, dizendo que a linguagem da cruz é loucura sim, para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. No verso de número 22, ele diz que os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. E ele volta a dizer, em 1 Coríntios 2:2, julguei não saber coisa alguma entre vós, senão Cristo e Jesus Cristo crucificado. E o livro do Apocalipse, apesar de ser o livro que apresenta Jesus Cristo ressuscitado, glorioso, vencedor, é ao mesmo tempo o livro que faz questão de se referir a Cristo como o Cordeiro imolado, para exaltar o seu sacrifício por nós. Pois, por exemplo, está escrito em Apocalipse 5, verso 6, eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Então, que eu e você possamos contemplar o Cristo crucificado, que possamos reconhecer o que Ele fez por cada um de nós, assumir o seu sacrifício, para que assim nós possamos ser salvos. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.